Graça e paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da parte de Deus, eu gostaria de ler com vocês rapidamente 2 Esdras, capítulo de número 11, e versículo 1 a seguir diz assim: Então tive um sonho, e eis que subia do mar uma águia, que tinha 12 asas emplumadas e 3 cabeças. E eu olhei, e eis que ela estendeu as suas asas sobre toda a terra. E todos os ventos do ar sopraram sobre ela, e se reuniram. E eu olhei, e de suas penas cresceram outras penas contrárias. E eles se tornaram pequenas, penas e pequenos e pequenos. Mas as suas cabeças estavam em repouso. A cabeça que estava no meio era maior que a outra, mas a descansava com o restante. Além disso, olhei e eis que a águia voou com suas penas e reinou sobre a terra e sobre os que nela habitavam. Irmãos, o livro de 2 Esdras é um livro apócrifo. Para muitos, um livro apócrifo é um livro sem espiritualidade, que não foi contado dentro do cânon bíblico ou dentro dos 66 livros que formam a Bíblia Sagrada que nós conhecemos hoje. No entanto, muitos livros, assim como 2 Esdras, Enoque, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Baruque e outros livros que não estão contados dentro do cânon bíblico de 66 livros, são livros espirituais. Porém, por algum motivo Deus permitiu que eles não fossem contados e fossem retirados da Bíblia. Mas a verdade é que eles complementam muitas profecias e palavras, porque são palavras de Deus também, que vieram ao coração dos seus profetas, que foram Abraão, Baruque, Esdras, né, e tantos outros, mas que não foram contados. Mas por que eu li este capítulo, em específico, capítulo 11 e alguns versículos aqui? Apenas para contextualizar com alguns outros versículos de outros livros proféticos que nós já temos na nossa Bíblia Sagrada. Quando Esdras ele teve esta revelação, Esdras ele se separou por um determinado tempo, mais ou menos 7 dias ele passou somente comendo flores para que Deus viesse dar revelações a ele, porque ele queria essas revelações. Esdras queria fazer a diferença no tempo dele, porque ele via que os juízos de Deus estavam vindo sobre a face da terra. E quando Esdras teve esta visão, a mesma visão que Esdras teve aqui nesses versículos que nós estamos lendo, fizemos leitura, são as mesmas visões que Deus deu ao profeta Daniel no capítulo 2 e no decorrer do seu livro, quando fala sobre o último governo, né, que há de se levantar nesse tempo em que nós estamos vivendo. Ou seja, aquele quarto animal, porque quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, nós vemos que Deus deu uma revelação, e nessa revelação apareciam 4 animais. E o último animal era um animal que tinha dentes de ferro, era um animal que ele esmagava e pisoteava a tudo que via pela frente. Ele era diferente dos outros animais. E quando nós olhamos para o livro do profeta João, o discípulo João, que teve a revelação de Apocalipse, nós vemos que ele tem uma visão sobre uma besta que ela subia do mar. E ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Estas 2 revelações, tanto a do profeta Daniel quanto a do profeta João, elas fazem referência também e contextualizam com esta visão que o profeta Esdras teve também. Todas elas remetem para o tempo do fim. Quando Daniel teve a visão que ele estava na Babilônia cativo, no tempo do rei Nabucodonosor, Deus usou o rei Nabucodonosor para corrigir aquelas nações que estavam não somente à volta de Jerusalém, ou à volta de Israel, o reino do sul, o reino do norte de Israel e Judá, mas também para corrigir o próprio Israel, porque Deus falava com o povo e o povo não dava ouvidos a Deus.
Deus então permitiu que um reino após o outro, que estavam divididos, fossem levados cativos. Nós vemos que houve guerra desde o começo dos tempos, né? E quando nós olhamos para o livro do profeta João, ou o livro de Apocalipse, nós vemos que ele tem uma revelação, a mesma revelação, porém agora com aspecto diferente, um aspecto diferente, com características diferentes, mas com o mesmo intento, Deus trazendo a revelação dos tempos finais, do último reino que se levantaria, o oitavo reino, que se levantaria dentre as 7 cabeças, porque ele não vem dos 10 chifres que estão sobre a última cabeça que está nessa visão desta besta. Não, ele vem dos 7, porque ele tem a característica desses 7 reinos. A Bíblia diz que quando Daniel teve o sonho, ou aliás, quando Nabucodonosor teve o sonho de uma estátua com cabeça de ouro, com braços e peitos de prata, e com o seu ventre coxas de bronze, e com pernas de ferro, e em parte dos pés misturado com o barro e o ferro. E essa parte de barro e ferro fala da semente humana, do homem que se mistura com o ferro, ou seja, com a tecnologia que nós estamos vendo hoje. Nós vemos que nesse tempo Deus traz a era do ouro, a era da prata, a era do bronze e a era do ferro, e a era em que nós estamos vivendo. Mas quando Deus nos remete ao livro do profeta João, nós vemos que esses reinos, a maioria deles já havia passado. Deus traz a revelação para João e ele diz, olha, 5 reinos já passaram, o 6º ainda existe, né? Mas ainda há um que vai surgir. E esse um que vai surgir, Deus estava falando que era do nosso tempo, que era o 7º reino, que hoje nós entendemos que a 7ª cabeça, melhor dizendo, e hoje nós entendemos que esta 7ª cabeça é a ONU, e da ONU sairão 10 reinos, ou seja, são os 10 chifres que estão no Apocalipse, no capítulo 13. E esses 10 reinos, esses 10 países, eles estão embutidos, estão contados nesta revelação desta águia de 3 cabeças que Esdras teve a revelação, que ela tinha tantas asas. Eu ainda estou estudando esta profecia porque ela é complexa. A palavra de Deus, ela é complexa em muitos aspectos, em que nós temos que estudar e reestudar, revisar a palavra de Deus para que nós possamos entender, mas é algo que me chama a atenção. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos nos encaminhando para este tempo do fim, aonde Daniel fala que a semente humana se misturaria, ou seja, o homem feito do barro iria se misturar com parte de ferro. E nós vemos que hoje o nosso tempo é um tempo tecnológico, é um tempo que deu um salto na evolução de tudo aquilo que o homem faz, seja na tecnologia, e a tecnologia ela deu propriedades para que o homem viesse conseguir alcançar níveis e patamares altos dentro do avanço da medicina, da tecnologia, da era da inteligência artificial. Essa inteligência artificial que fará parte do governo, do último governo do 8º rei, que é o anticristo, que o próprio apóstolo Paulo ele fala muito nas cartas em que ele envia. E uma das cartas que eu gosto muito de ler, que é a 2 Tessalonicenses, que ele fala que 2 grandes sinais Deus traria para nos mostrar que estaríamos perto do tempo do fim, para o reinado desta águia de 3 cabeças, que é já comentando sobre os últimos 10 reinos, que são os 10 chifres que estão sobre a cabeça da besta, em que nós estamos sendo inseridos. Agora, nós estamos vendo um cenário de guerra, aonde uma destas águias, desta cabeça dessa águia, que era uma águia de um corpo só, que Esdras fala aqui no capítulo 11, era uma águia de um corpo só, mas tinha 3 cabeças. E uma destas cabeças, com certeza, é os Estados Unidos.
Se nós procurarmos o logo da bandeira desses países atuais que nós vemos hoje, nós vamos encontrar as pistas, nós vamos encontrar o caminho para a revelação desta palavra. Nós sabemos que lá na Rússia existe um monumento, existe duas águias que elas estão uma de costa para a outra, parece como se fosse folheada a ouro, mas na Rússia tem duas águias viradas uma contra a outra de costas. E nós sabemos que existem países que a sua bandeira representa a águia do Oriente Médio. Então, nós entendemos que nós estamos chegando perto do tempo do fim. Deus jamais nos deixa às escuras, mas Deus traz a revelação para nós. E quando nós olhamos para o país dos Estados Unidos, os Estados Unidos é uma potência. E eu gosto de dizer que Deus ele usa os Estados Unidos como usou a Babilônia. Porque a Babilônia ela foi usada por Deus para corrigir o seu povo. E nós vemos que hoje Deus ele equilibra a balança quando usa os Estados Unidos. Donald Trump, na visão de muitos, parece ser um louco. E algumas coisas, sim, ele age por soberba, age por orgulho, mas nós entendemos que Deus ele não iria permitir de forma alguma que o Irã viesse construir uma bomba atômica para destruir com Israel. Até porque Israel é o povo que Deus escolheu e fez promessas. Israel faz parte da igreja, porque nós sabemos que a igreja é um corpo só, porque não há diferença entre gregos e gentios e judeus. Haja vista que há promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, Jacó, a Moisés e aos seus santos profetas relacionado a Israel. E que Deus jamais deixaria findar Israel, jamais deixaria destruir Israel. Então passe o tempo que passar, levante-se quem quiser se levantar contra Israel, Israel jamais será destruído. Porque isso é uma promessa de Deus. E Deus jamais será vencido. E as suas promessas jamais cairão por terra. Mas o que eu quero dizer é que diante deste cenário em que nós estamos vivendo, nós ouvimos o ressoar das palavras de Jesus, quando no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, Jesus ele foi indagado pelos seus discípulos quando seria o tempo do fim, e Jesus ele traz alguns aspectos que demonstrariam. Ele disse, olha, nação se levantaria contra nação. Veja bem que naquele tempo, Jesus já falava isso, que se levantaria nação contra nação. E então nós chegamos no tempo em que nós estamos vivendo, no século 21, e nós vemos nação contra nação. Só que hoje as nações elas estão mais poderosas, as nações estão mais armadas, as nações hoje elas estão munidas de ogivas nucleares. Nós temos grandes potências, como eu já disse aqui, os Estados Unidos, potências como a China, Coreia do Norte, a França, a Índia e outros países que têm poder bélico potente, que poderiam destruir a Terra mais de 30 vezes com o poder dessas ogivas nucleares. É lógico que eu estou citando aqui um número fictício, mas conjecturando, melhor dizendo, mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos sendo inseridos nesta última semana profetizada pelo profeta Daniel, cujas visões nos remetem ao último tempo da última semana de 7 anos, aonde os selados por Deus, representados por judeus e gentios, as duas casas de Israel, Judá e Efraim, estarão pregando a palavra de Deus. Veja bem que a igreja não será arrebatada antes da tribulação e parte da grande tribulação, mas nós estaremos aqui, se assim Deus nos permitir. Mas nós temos que estar atentos, porque quando Deus ele envia os seus agentes, os 4 cavaleiros que estão escritos em Apocalipse, mais os cavaleiros que estão descritos no livro de Zacarias, porque nós sabemos que o cavalo branco simboliza o Evangelho de Cristo, que também simboliza Judá pelo seu arco e as suas flechas, que são Efraim, aonde seu evangelho seria pregado em toda a terra. Só depois disso viria o fim. Nós estamos chegando perto do fim, ainda não é o fim.
Haverá uma terceira guerra mundial. E quando nós olhamos para o cenário destas guerras localizadas, nós nos lembramos do cavalo baio, que é uma cor amarronzada, forte, de guerras concentradas em determinados lugares, que é o cavalo malhado também. Mas nós também nos lembramos da revelação do cavalo vermelho, que ele simboliza a guerra. Trazendo a cor vermelha, é lógico que vai falar do sangue, que a guerra ela traz morte. E infelizmente, sabemos que depois da guerra sempre vem a fome. E por causa destas guerras que nós estamos vivenciando hoje, por causa da busca do petróleo, por causa da busca das terras raras, as terras raras elas são transformadas em tecnologia. E hoje um dos grandes países que encabeça o refino destas terras raras, que trabalha muito bem as terras raras, é a China. E nós sabemos que há um embate, tanto militar quanto uma guerra comercial e econômica entre Estados Unidos e China. E sabemos que provavelmente irá uma quebra e haverá um colapso na economia ou no setor financeiro global, mundial, e que vai derrubar muitos países, em que a fome será generalizada. Isto está escancarado, isto está muito claro na palavra do Senhor. A guerra sempre traz morte e depois da guerra sempre vem a fome. Então, o que eu estou querendo dizer, estejamos atentos através da palavra de Deus. Nós estamos vivendo próximo do final dos tempos. Sabemos que algumas peças ainda estão se encaixando dentro deste quebra-cabeça. As peças estão sendo jogadas, mas de uma coisa é certa: é Deus quem está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz no Salmo 46 que Deus é quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele é o Senhor dos exércitos e ele jamais perdeu nenhuma batalha e ele sempre vencerá. Então, irmãos, estejamos atentos. Eu quero fazer um estudo mais aprofundado sobre essa mensagem da águia de 3 cabeças e conectar juntamente com as profecias do profeta Daniel e as profecias do profeta João. Que Deus abençoe vocês, que nós possamos estar firmes, sempre abundantes, trabalhando na obra de Deus, com a nossa mente voltada para a sabedoria que vem do alto. Que Deus abençoe vocês, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe vocês.